Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero continuar falando do livro de Philippe Julian. Hoje eu vou falar sobre Lacan e a morte de Deus. Então vamos lá. Philippe Julian é professor de filosofia, escritor e psicanalista, pertenceu à Escola Freudiana de Paris, que foi fundada por Lacan em 1964. É autor de vários livros sobre psicanálise. O livro em questão hoje é A Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung e Lacan. Já falei sobre Freud e Jung, começo então a falar sobre Lacan agora. Esse é um livro publicado no Brasil pela Jorge Zahar em 2010 e hoje eu analiso o capítulo cujo título é Lacan e a morte de Deus. Muito bem, então eu tenho basicamente duas considerações a fazer. A primeira é sobre Deus e o vazio. Então vamos começar aqui lendo um trechinho. Jacques Lacan falou da relação entre psicanálise e religião, partindo dos dois textos de Freud sobre a gênese da religião, Totem e Tabu e Moisés e o monoteísmo. 3 ensaios, um de 1913 e outro de 1939. Na verdade, temos aí 2 ensaios, eu não sei se existe um erro, ou se 2 textos desse são dessas datas referenciadas. Muito bem, vamos ao conteúdo que eu acho que é o que importa. Na sequência ele diz assim, há uma mensagem ateia do próprio cristianismo. Por meio do cristianismo, diz Hegel, é que se completa a destruição dos deuses. Isso é muito interessante. Esse não é um ponto de vista apenas defendido pelo Lacan ou pelo Hegel. Há um texto clássico, por exemplo, de Sociologia da Religião, que diz que a crítica da religião começou dentro do próprio cânon cristão. Então, se você pensar, por exemplo, naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, existe um movimento profético que vai dizer que existem falsas religiões e essas falsas religiões são criticadas. Então, quando você critica a existência de uma falsa religião, você está deslegitimando a religião do outro, mas simultaneamente você está estabelecendo um potencial para que a sua própria religião seja deslegitimada pelo mesmo mecanismo. Então, o cristianismo, o judaísmo, ao serem críticos em relação à religião alheia, eles estabelecem as bases para que se desenvolva a própria crítica da sua religião. Então, que é um debate bastante interessante, por exemplo, que envolve modernidade, pós-modernidade. Então, quando você tem na modernidade a supervalorização da racionalidade, quando você diz a racionalidade é importante, então em nome da racionalidade eu questiono o status da religião, porque ela não é uma expressão totalmente racional, há uma dimensão racional, uma dimensão não racional da religião. Quando você estabelece a racionalidade como parâmetro para todas as coisas, você, claro, está dizendo que se a racionalidade é importante, é critério, ela pode inclusive ser usada em relação à própria racionalidade. Então, quem critica a racionalidade da racionalidade? Então, às vezes se usa isso. A pós-modernidade seria a superação da modernidade, no sentido de que o valor supremo da modernidade é a razão ou a racionalidade, e na pós-modernidade então você usa a própria racionalidade para criticar a racionalidade. Então a gente tem um ciclo aí, e claro, o cristianismo e também o judaísmo tem um papel muito importante na valorização da racionalidade. Então estamos num ambiente bastante complexo. E aí ele cita assim, Lacan cita essa passagem do Êxodo, no caso aqui é Êxodo 3, várias vezes em seus seminários, e traduz assim: sou o que sou, ou serei o que serei. Vocês devem se lembrar da passagem de Gênesis 3, quando Moisés chega diante de Deus, e Deus então encarrega ele de uma missão, a missão de confrontar o faraó, no sentido de deixar o povo judeu sair. E o questionamento de Moisés em relação a Deus é: quando eu chegar lá diante do faraó, eu vou falar em nome de qual divindade? Quer dizer, qual é o Deus que está me enviando para dizer isso para o faraó? E a resposta de Deus é: você vai dizer
que aquele que é, né? Ou aquele que sou, ou serei aquele que serei, né? Quer dizer, tem um jogo aí que as pessoas pressupõem que seja um jogo que envolva o próprio nome de Deus, né? A gente sabe que em hebraico o nome próprio de Deus é Yehová, né? E alguns estudiosos e estudiosas supõem que Yehová seja derivado do verbo ser, que em hebraico é hayá, né? Então, quando ele está dizendo eu sou aquele que serei, eu sou aquele que é, ou qualquer coisa parecida, ao mesmo tempo que alguns acreditam que Deus estaria revelando o seu nome, Deus estaria simplesmente fazendo um jogo de palavras e dizendo que ele não tem nome, que não interessa qual é o seu nome, na verdade ele é aquele que é e isso é o que importa, né? Então, ele completa a citação dizendo, né? E traduz assim: sou o que sou, ou serei o que serei. Ou seja, completa a citação, ele não tem nome pronunciável. E o judeu entendeu de fato assim. Tanto é que quando aparece o nome, ou supostamente o nome próprio de Deus, o judeu não pronuncia, né, esse nome. Ele fala Adonai, onde aparece grafado o tetragrama, as 4 consoantes que seriam o nome próprio de Deus, o judeu lê Adonai, né, meu Senhor. Então Deus não tem nome pronunciável. Se Deus não tem um nome pronunciável, isso significa que não há divindade, ou que há uma divindade apenas cujo nome não é pronunciável. E quando essa divindade não tem identidade, que divindade ela é, né? E o Lacan está trabalhando então nessa brecha aí, né? E aí ele responde, né? O Philippe Julien interpretando o Lacan, ele diz assim: é o vazio. Deus não chama a si próprio com um nome próprio. Só pode ser chamado de nome do Pai por outros que não ele, né? Então, ele é Pai, mas ele não chama assim a si de Pai. Ele é chamado de Pai pelos outros, né? Por isso o Lacan insiste tantas vezes ao longo dos seus escritos e também dos seus seminários a respeito do nome do Pai, né? O que significa esse nome do Pai para as pessoas, tanto quando se refere a um ser humano numa relação com uma divindade, tanto quanto quando estamos falando de um filho na sua relação com o seu pai, né? Seu pai humano. Por seu filho Jesus, e em seguida por seus filhos e filhas que a ele se dirigem. Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente sabe que o Lacan tinha formação católica, provavelmente ele se tornou agnóstico, né? Ou ateu. Isso também não dá para saber exatamente, né? A gente sabe que ele tem formação católica. Ele não ataca aparentemente a religião, mas o modo como ele trata a religião, em alguns momentos dá para a gente perceber que ele exerce um papel crítico, né? Não sei se esse papel crítico tem a ver com um possível agnosticismo que ele experimentava, ou se ele teria se tornado católico à sua própria maneira. Também isso não dá para saber exatamente, né? De qualquer forma, essa forma de se referir a Deus como Pai, né? Como Pai celestial, como Pai primordial, isso produz uma experiência, um reflexo, né? Na relação entre seres humanos empíricos e seus pais empíricos, seus pais biológicos ou pais culturais, afetivos, né? E como esse pai não tem nome, né, fica um vazio aí, fica um espaço para a imaginação, fica um espaço para simbolização, né? Daí vem então o segundo tópico que eu gostaria então de abordar, que é a relação entre pai simbólico, imaginário e real, né? Que esse é um tópico bastante presente na psicologia do Lacan, né? A questão do simbólico, do imaginário e do real, né? Então o Philippe Julien destaca 3 aspectos e vamos ver como é que ele diz assim, ó. Em primeiro lugar, no simbólico, ou seja, no espaço dos significantes, a paternidade é um nome do pai que designa um lugar, né? Então, você tem um pai, você tem um filho, existe uma simbolização
do que é a figura paterna, né? Existe uma produção de significados em torno da figura paterna, né? Significados construídos pelo sujeito, significados construídos pela sociedade na qual esse sujeito está inserido, né? Segundo lugar, a segunda dimensão da paternidade vem da demanda do filho e da filha, né? Então existe uma cultura, essa cultura produz significados em torno do pai, o que significa ser pai, mas também tem a demanda, que tem a necessidade, a expectativa do filho, da filha em relação ao pai. Em terceiro lugar, esse conflito entre o pai no simbólico e o pai no imaginário, que são as duas dimensões descritas até agora, só pode encontrar a solução mediante uma terceira dimensão, o pai no real, né? Então existe o pai, por exemplo, eu sou filho, meu pai já morreu, mas eu sou pai, né? Então meu filho ou minha filha tem determinadas expectativas em relação a mim, a cultura produz determinadas expectativas em relação à figura paterna, e eu sou o Alfredo, um pai com tais e quais limites e com tais e quais possibilidades, né? Então esse espaço da paternidade é um espaço complexo, porque existem as expectativas de um sujeito, existem as expectativas culturais e existe o real, né? Aquilo que não foi simbolizado, aquilo que não foi imaginado, né? Esse real é aquilo que não foi linguistificado, é algo acerca do qual ainda não se atribui significado, né? Então há uma complexidade em torno do nome do pai, né? Por fim, o desejo do pai real, absolutamente, não é o de se identificar à imagem de um pai todo-poderoso. Muito pelo contrário, ele institui uma defasagem em relação a essa imagem, na medida em que seu desejo está voltado para uma determinada mulher, com exclusão de qualquer outra, né? O Lacan é sempre enigmático, estudar a psicanálise lacaniana é sempre enigmática, mesmo quando alguém está explicando, não consegue dizer exatamente o que está sendo dito, o que o Lacan pretendia dizer, e parece que isso era proposital. De qualquer forma, ele está dizendo, bom, existe a expectativa do filho, da filha em relação ao pai, existe a expectativa da cultura em relação ao pai, e existe o pai real, né? E ele está dizendo, o desejo do pai real não é o de se identificar à imagem de um pai todo-poderoso, né? O pai humano, né? Será que o mesmo vale para a figura paterna enquanto expressão religiosa, né? Muito pelo contrário, ele institui uma defasagem em relação a essa imagem, na medida em que seu desejo está voltado para uma determinada mulher. É interessante isso, porque quando existe pai, existe filho, existe uma mulher subentendida, certo? Porque a geração do filho, né, do ponto de vista biológico, pressupõe a existência de uma mulher. Aliás, essa é uma crítica, né, que o Jung fazia, por exemplo, ao cristianismo, dizendo que ele está muito masculinizado, né, e que esse excesso de masculinização, né, um Deus Pai, o Filho, é compensado pela figura do Espírito Santo, né? Por exemplo, a palavra ruach em hebraico é uma palavra feminina, né? Então o Espírito Santo seria uma representação da feminilidade, mas o Jung vai dizer que no âmbito do catolicismo romano, essa feminilidade é compensada pela figura de Maria, em função do cristianismo ser uma religião extremamente masculinizada, né? Então, me parece que é um pouco esse jogo que também está fazendo o Lacan aqui nesse trecho, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado a elucidar algumas coisas dessa perspectiva lacaniana. A gente vai continuar trabalhando esse livro, vamos tratar ainda de Lacan, e a gente então vai poder se encontrar mais uma vez, quem sabe elucidar mais algumas coisas aí acerca dessa relação entre psicanálise e religião. Eu espero encontrar com você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!